Pessoal, fazer esse vídeo aqui falando quais são os sinais que nossos rins estão falhando, como é que o corpo dá algumas observações que você pode fazer também para perceber isso antes de dar um problema mais grave, né? Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, o rim da gente, ele tem uma reserva fisiológica, uma reserva funcional muito grande. O que é isso de reserva, né? É como se você precisasse de uma porcentagem só do funcionamento dele atual para você viver bem. Tanto que existem pessoas que doam os rins, né? Então, assim, é uma questão real, né? Que nossos rins têm uma capacidade muito acima do que a gente precisa. Então, muitas vezes ele vai falhando, dando pequenas alterações que a gente não percebe e que a gente vai tendo nossa atividade, nossa ação de forma normal, sem sentir nada. Esse é o grande problema, né? Então, como é que a gente vai perceber que os rins estão fracos, não estão funcionando direito? Em primeiro lugar, com fatores de risco. Como assim, Júlio? Como não dá muito sintoma, na maioria das vezes no início, só fazendo o exame de urina ou de sangue para você perceber que ele não está funcionando bem. Esse é o primeiro aspecto, né? Segundo aspecto, né? Utilizando, né, os exames de sangue que o médico vê a função renal, né, e o exame de urina, se você tiver fator de risco, isso tem uma importância muito grande. Quais são os fatores de risco mais importantes? Se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você é obeso, se você tem idade avançada, né, em especial acima de 50 anos, você tem que ficar muito atento a isso, porque a função do rim, ela vai perdendo, né? E além disso, só para você entender como o rim funciona, né? Ele funciona filtrando todas as substâncias que são produzidas no nosso sangue, né? Para você ter ideia, para fazer isso, ele faz uma filtragem mais de 40 vezes todos os dias do seu sangue no corpo. Então, se você tiver uma perda, por exemplo, 50%, né? Sem um rim, uma pessoa funciona e trabalha muito bem, né? Agora, quando começa a falhar e perde de forma muito intensa essa função, quais são os sinais que você percebe? Né? Redução da quantidade de urina, o inchaço. Muitos pacientes, eles acabam, né, notando também mudança da urina mesmo, né? Ou da cor, ou ela fica meio espumante, né? E tem alguns pacientes também que começam a ter essas excretas que os rins filtram não são liberados e começam a ter de forma muito elevada essa substância no sangue. E acaba dando alteração, pode ser cognitiva, pode ser alteração de paciente ficar mais confuso, né? Então são um monte de alterações, tá bom? Então preste atenção, se você está preocupado com o rim, pense nos fatores de risco, então normalmente não vai ter sinal, mas quando dá sinal, tem muito sinal alteração da quantidade, da cor, de forma consistente do inchaço também, né? Já que aqueles excretas não são mais liberados, então acumula líquido também. Bom, espero que tenha ajudado.